Bom dia a todos, que a paz de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, estejam conosco durante esses breves minutos de estudos, minutos de reflexões. As palavras iniciais, naturalmente, são de agradecimento aos dirigentes da casa, pela oportunidade feliz de aqui estar nesta manhã, compartilhando com os amigos, com os confrades, de uma manhã tão bonita, tão radiosa, tão agradável. E é sempre prazeroso retornar ao Francisco de Assis e ver a casa cheia, e ver a organização, e ver os trabalhadores diligentes. É sempre muito bom, sempre renova as nossas esperanças e estimula o trabalho no bem, né? Também muito gostoso, muito aprazível, muito oportuno ouvir o coral, né? É uma pena que o coral pare e a gente comece a falar, deveria ser diferente, né? A gente fala 5 minutos e o coral canta 1 hora, né? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são alegria, prazeres, né? Então, enfim. Mas de qualquer forma, os nossos agradecimentos ao convite para aqui estar esta manhã e compartilhar com todos desses momentos felizes. Nós conhecemos as palavras de Jesus no chamado Sermão da Montanha, em que ele fala das bem-aventuranças. Então Jesus nos fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. O sermão é muito mais completo e eu convido a leitura quando estiverem em casa, porque sempre nos acrescenta muito. O sermão é tão importante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, reserva para a reflexão do tema um capítulo 5º, chamado objeto à prestação e paga as prestações, nós vamos pagar os nossos compromissos morais para com a providência divina, para com a vida. Então é uma expiação, a dor é uma expiação, né? E também lembrando, como espíritos que estamos na Terra para evoluir, a dor também serve para a evolução. Então é importante a gente lembrar sempre que somos espíritos com
uma oportunidade de sofrimento, não tem jeito, né? E olha que frase bonita do Vinícius: a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Então parece que o sofrimento, a dor, a aflição é inerente à nossa existência, né? Mas infelizmente a gente aumenta muito a nossa dor, a gente aumenta muito o nosso sofrimento, porque nós vemos a vida pela ótica da matéria. Se nós sofremos uma perda material, ao invés de ver, perdi, resgatei, estou andando para frente, a gente pensa, perdi, estou sofrendo, né? Então, perdi, estou sofrendo. Então, muitas vezes a nossa aflição é resultado de uma ampliação que a gente faz de determinados valores materiais, né? De algo que a gente mentaliza, uma dor que não existe, a gente amplia e sofre por antecipação, né? Então nós até colocamos aí um trecho de uma equipe da Federação Espírita que diz: a aflição é a nossa própria ansiedade, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e que por vezes nem chegam a surgir. Então existe a dor, é verdade, existe o sofrimento, todos sofremos, o sofrimento é inerente à natureza humana, mas às vezes a gente amplia um pouco o sofrimento, né? E a minha filha mais velha, a Rosinha, que está sentada aqui na frente também, ela falava no carro agora, no caminho, que ela lia uma página ontem à noite, que falava exatamente disso, né? De como nós reclamamos, às vezes, de uma pequena dor. Então o cidadão que tem uma unha encravada, fica reclamando da unha encravada para a pessoa ao lado que não sente a perna e que não anda. Então nós somos assim, reclamamos muitas vezes por causa de uma unha encravada, ao invés de agradecer a Deus porque temos perna, temos pé, temos unha e andamos, né? Então, embora, enfatizo, exista a dor, nós exageramos às vezes na reclamação, aumentando a nossa cruz. Quando o certo seria olhar para o lado e ver o irmão que tem uma cruz maior e ajudá-lo. Então nós ficamos reclamando e aumentando a nossa cruz. E é importante lembrar, recordando que somos espíritos, que todas as dores que sofremos são justas. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo e nós sofremos só o que temos que sofrer. Deus não dá um fardo maior para ninguém, Deus não castiga. As nossas dores são consequências da vida, né? Então um pai acorda um filho pela manhã e faz ir à escola, e faz tomar banho, faz escovar o dente, faz comer verdura, tudo que o filho não quer e acha que o pai é ruim, quando na verdade o ruim será o pai se não fizer isso. Então, Deus, o nosso Pai, nos dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos para crescer, embora a gente se esqueça que somos espíritos e olhamos aquelas oportunidades divinas como sofrimentos materiais, né? Então nós temos que pensar sempre que todas as dores são necessárias, todas as dores são justas, né? Tudo tem um motivo, todas as dores têm uma razão de ser, mas se eu não compreender o motivo, eu não posso concluir que não exista motivo. Eu tenho que concluir que eu não consigo saber o motivo, só isso. Mas que tem um motivo, tem, né? Então na filosofia fala-se assim, que existe uma premissa menor, uma afirmativa, uma premissa maior e uma conclusão. Então, uma afirmativa menor, né? Quem tem bigode é homem. Aí uma segunda afirmativa, Paulo tem bigode. Conclusão, Paulo é homem, né? Isso é um silogismo, é um raciocínio filosófico, né? Então se eu falar, quem tem barba é homem, Paulo não tem homem. Conclusão, não chego a conclusão nenhuma. Não posso concluir que é mulher, né? Então, voltando ao que nos interessa, tudo tem uma razão de ser, toda dor tem um motivo, mas eu não sei o motivo, então eu não sei o motivo. Não quer dizer que não exista, porque existir, existe. Talvez a gente não saiba, talvez a gente não compreenda, talvez a gente não queira compreender, mas que existe, existe. Então toda dor tem
alguma razão, né? E se nós não encontrarmos a razão da nossa dor, do nosso sofrimento, porque às vezes, né, a criança já nasce com uma dor, né, em tenra idade, um desencarne prematuro, uma doença de nascença, uma condição social deficitária, né? Então, se a gente não encontrar, quer dizer que não existe? Não. Temos que recordar que somos espíritos, né? E estamos reencarnando, né? Estamos voltando à matéria mais uma vez. Então, se a causa da nossa aflição, a causa da nossa dor não estiver na encarnação presente, vai estar na pretérita, na encarnação passada, na encarnação anterior. Então, o que existe, existe. Deus é justo, Deus é Pai. Sofremos porque é para o nosso bem, né? É como levantar cedo, tomar banho, ir para a escola ou ir trabalhar, comer verdura, cuidar da saúde, fazer atividade física, enfim, existe, né? Pode estar no passado, mas que existe, existe. Então nós vamos ver sempre a dor, lembrando que somos espíritos, por esta ótica dupla, encarnação atual ou encarnação anterior. Na encarnação atual, nós vamos refletir, né, sobre o sofrimento, né, e isto são palavras do Evangelho. Eu não tinha pretensão de inventar nada, né? Quem diz o que é doutrina é o Pentateuco Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos. Então, às vezes são palavras fortes, né? Mas não é minha pretensão apontar o dedo em riste para ninguém. São palavras do Evangelho, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, nós vamos encontrar essas reflexões, né? Então, eu sofro, vou buscar na encarnação atual. Digamos o seguinte: eu sofro uma doença, eu tenho que refletir, será que ela não é consequência da minha alimentação, da minha conduta, da minha desídia, da minha falta de higiene, da minha imprudência? É uma reflexão que o Evangelho nos convida. Será que ela não é resultado do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer? Então é muito comum a gente conhecer pessoas que desencarnam, jovens, né? Por excesso de álcool, excesso de carne, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar, né? Para quem tem problema com diabetes, né? É muito comum. Todos os dias nós vemos pessoas, né, que desencarnam jovens por conta de doenças decorrentes desses excessos. Mas raramente nós ouvimos falar de pessoa que morreu de fome, né? Meu vizinho morreu, é do quê? De fome, não tinha comida, ficou... A gente não ouve falar isso, né? Então, infelizmente, nós temos que concordar, né? Pelo menos no Brasil, né? Há outros irmãos em outros continentes que ainda passam fome, infelizmente, né? Apesar da terra ser tão farta e generosa. Mas no Brasil, dizer que alguém morre de fome é difícil, né? Enfim, bom, então, no caso de doença, vamos refletir sobre nossa conduta. No caso de divergências com familiares, com colegas de trabalho, com colegas de escola, com colegas da casa espírita, né? Então, será que eu não fui injusto para com aquela pessoa? Será que eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa que a tenha ofendido? Por isso ela me trata daquela maneira, por isso ela tem, né, os dois pés atrás no relacionamento comigo, enfim. O que o Evangelho nos convida é a reflexão sobre a nossa conduta. Estamos sofrendo? O que será que eu fiz, né? Ao invés de achar que é o outro, né? Que é o parente, que é difícil, que é o amigo, que é complicado, que é o cônjuge, que é o filho, né? O Evangelho fala, olha primeiro para você, veja primeiro a sua conduta. Está lá no Evangelho, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelas decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Mais uma vez enfatizo, quando recordamos o Evangelho, não é para acusar ninguém, nós não estamos para dizer, você sofre porque você fez errado, não é isso. É para que cada um olhe para a sua consciência
E aceite a dor com mais naturalidade, aceite o sofrimento sem revolta, né? Então a aceitação é algo importante e que minimiza a dor da criatura. Se ela aceitar com resignação, ela vai sofrer menos. Então não adianta ficar reclamando, aumenta a nossa cruz. Temos que aceitar e administrar e conviver com aquela dificuldade, né? Sabendo que nós somos os responsáveis, né? Mas então o objetivo do estudo é que a gente saiba administrar a nossa dor, saiba conviver com a dor, porque a dor não vai embora de uma hora para outra, às vezes demora mais de uma encarnação, né? Mas nós vamos conviver com ela. E se nós não encontrarmos na nossa consciência, se nós não encontrarmos, né? Eu tenho um amigo que fala nos refolhos da alma, né? Se nós não encontrarmos o íntimo, no nosso íntimo, o motivo da nossa dor, simplesmente não encontramos. Ele vai estar lá, né? Talvez na encarnação passada, na encarnação anterior, na encarnação pretérita, né? O motivo tem, Deus é justo, né? Então, não encontrando uma resposta satisfatória para as nossas dores na presente encarnação, nós vamos buscar, nós vamos nos reportar à encarnação anterior, que com certeza vai estar lá. E se não tiver na anterior, vai estar na outra e assim por diante, né? Por quê? Na verdade, como diz o Livro dos Espíritos, tudo é a lei de causa e efeito. Deus não castiga, Deus é Pai, Deus é bom, mas a lei de Deus, ela é perfeita. Sofremos as consequências daquilo que fizemos. Então os sofrimentos por causas anteriores, das encarnações anteriores, são como os sofrimentos das causas atuais, são uma consequência natural da nossa conduta, né? Isso também é extraído do Evangelho, lá do Evangelho, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós temos que pensar assim: será que numa encarnação passada, ou em 2 ou 3 ou 4 anteriores, eu não fui desumano, não fui duro com as pessoas? Porque hoje eu sou tratado duramente, sou tratado com desumanidade. Será que não é uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de crescimento, né? Porque na verdade nós só entendemos aquilo que nós vivemos, né? Então às vezes o pai fala para a criança: não põe o dedo na tomada que dá choque. A criança não entende, ela precisa pôr o dedo na tomada, tomar um choque, aí ela não põe mais. Então infelizmente nós somos teimosos, né? Então a gente precisa padecer a dor para entender, e depois que padece a dor a gente entende, né? Pela nossa teimosia, porque a gente poderia aceitar por amor, mas como nós temos essa dificuldade, recalcitramos, teimamos, então vem a dor, né? Às vezes nós, por orgulho, necessitamos renascer numa condição diferente, para a gente ver que nós não somos nada, né? O próprio Chico Xavier falava que ele era um cisco, né? Se o Francisco Xavier era um cisco, que será que somos nós, né? Um pedacinho, 1/1000º de um cisco, né? Ele que era tão virtuoso, né? Então, às vezes a gente precisa ser humilhado para entender que nós não somos nada, né? Que de uma hora para outra as coisas mudam, vem a doença, vem a morte, vem a falência, vem a humilhação, e nós não somos nada. Quer dizer, temos que enxergar a vida como somos, espíritos reencarnados. Se hoje eu estou encarnado numa condição diferente, é porque faz parte da minha programação, mas não é porque eu sou melhor que ninguém, né? Antes de ser espírita, e nós já somos espíritas há uns 25 anos, né? Mais ou menos, eu era católico, né? E eu frequentava a Opus Dei, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar da Opus Dei. O Papa que renunciou é da Opus Dei, é uma ordem muito rigorosa, muito conservadora da igreja. E o fundador da Opus Dei é um padre, é um monsenhor espanhol, né? Monsenhor José María Escrivá de Balaguer y Albás, que tem um livrinho em que ele faz algumas reflexões. Uma delas é assim, ó: tu, soberba, de quê?
Então, somos orgulhosos do quê? Por que nós temos orgulho, né? Então, às vezes, temos orgulho. E temos que nascer numa condição, temos que ser humilhado, né? Para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente crescer, né? Então, se nós formos também egoístas, avarentos, se fizermos mau uso da fortuna, nós vamos ter que passar por dificuldades para entender, porque nós só entendemos o que nós não temos, né? Quantas vezes nós não encontramos pessoas, amigos, confrades que falam: olha, eu já tive uma condição boa, aí eu fali, fui ao fundo do poço, comecei a trabalhar lá de baixo e hoje nós somos felizes, a minha família é feliz, porque naquela época nós não éramos felizes, nós éramos iludidos, né? Iludidos com a matéria, com a posse, com os bens, né? E hoje nós temos uma visão mais espiritualizada, estamos entendendo que somos espíritos de passagem, né? Então, às vezes, essas dores, essas vicissitudes, essas atribulações são necessárias para o nosso aprendizado, né? Para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E finalizando esse tópico, o Evangelho também coloca, como exemplo, né? Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Quer dizer, cada um sabe onde o calo aperta. Se estamos sofrendo num determinado aspecto, é porque nós necessitamos aprimorar naquele aspecto, né? E são vários os fatos geradores de dores, geradores de sofrimento, né? Mas nós mesmos somos os arquitetos deles. Como, por exemplo, descontentamento com a vida, né? A pessoa sofre por tudo. Se está chovendo, ela reclama que está chovendo. Se está calor, ela reclama que está calor, né? Se é domingo, reclama que é domingo. Se é segunda-feira, reclama que é... E sofre. Então nós sofremos porque nós reclamamos. Então nós temos que começar a inverter esse quadro, né? Lembrando que dizem que Chico Xavier ganhou uma lata de esterco, né? E ficou feliz. Porque aquela pessoa que teria dado a lata de esterco como alguém que teria tentado fazer um mal para ele, ele não viu assim. Ele viu o lado bom da coisa, opa, vou adubar as minhas plantinhas e elas brotarão mais bonitas, né? Então, ver a vida pela ótica boa, a gente tem que ver as coisas pelo lado bom. Porque a gente vendo as coisas pelo lado bom, a gente vai sofrer menos. Então não adianta reclamar. Quando eu era criança, meu pai falava, assim, brincando, que um pai tinha dado 2 presentes para 2 filhos. Para um ele deu uma bicicleta. Aí o filho falou assim: eu não sei andar, eu vou cair, vai esfolar meu joelho, vai machucar, eu vou passar metiolate, vai arder. E essa bicicleta vai ser causa de muita dor e sofrimento, já estava sendo, né? E para o outro filho, o pai deu uma lata de esterco, né? E o filho, esterco de cavalo. E o filho começou a pular de alegria: oba, oba, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Né? Então a gente, né, tem que ver a vida pela ótica da alegria, pela ótica da felicidade, né? Como Chico Xavier, usa o esterco para adubar a planta, né? E você vai ser mais feliz. Então, se nós vemos só o lado ruim, a gente sofre mais. Tem que ver o lado bom, né? Outros motivos de sofrimento são o orgulho e o egoísmo, os males maiores da humanidade, né? Como nós sofremos por causa do nosso egoísmo, como nós sofremos por causa do nosso orgulho, como nós afastamos os nossos amigos, os nossos familiares de próximo de nós por conta destes defeitos, né? Então eles são a causa da dor, a causa do sofrimento, mas felizmente nós estamos aqui numa manhã de domingo, uma manhã ensolarada, uma manhã bonita, para lutar contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo, e com isso diminuir a nossa dor, o nosso sofrimento, né? Também sofre quem não acredita, né? Nós temos que acreditar sempre, acreditar que dias melhores virão, acreditar que coisas melhores vão acontecer na nossa vida. Temos que ter esperança sempre. Eu me recordo
de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, falando de uma senhora que tinha 70 anos e dizia para o Divaldo, vou fazer faculdade, né? E ele falava, que bom, mas a senhora... Ele dizia assim, como é que eu vou perguntar isso para ela? A senhora pretende trabalhar depois, né? Está fazendo faculdade com essa idade? E ela respondeu, sim, mas na próxima encarnação eu já venho formada, né? Já venho com conhecimento a mais, né? Então nós temos que acreditar, né? Se algo não vai dar mais certo nessa encarnação, não importa, vamos investir, que quem sabe na próxima, aquele sonho se realize, se torne, né? Algo concreto, algo real em nossas vidas. Não acreditar é causa de sofrimento, né? Eu gosto muito de futebol. Quem conhece e assiste futebol vai perceber, né? Às vezes num jogo de futebol, o jogo está equilibrado. Os dois times estão jogando mais ou menos igual. Aí um time toma um gol e parece que baixa a guarda, parece que acha que vai perder, né? O outro cresce e ele tudo dá errado, tudo dá errado. É a falta de fé dos jogadores, eles não mais estão acreditando neles mesmos, né? Outras vezes acontece com frequência, um time tem um jogador expulso. Não raras vezes, o time com um jogador a menos dá um trabalho danado para o adversário, porque todo mundo começa a correr a mais e o outro acomoda, né? Então, acreditar é muito importante, né? Então, acreditar em dias melhores, acreditar que o sofrimento não é em vão, acreditar que a aflição tem uma causa, tem uma razão e que tudo vai se tornar melhor, não é? Então, afastar um pouco as ideias materialistas, lembrando que somos espíritos, né? E a gente pensa muito na matéria, pensa muito nos bens materiais, né? Pensa muito na aparência física, na juventude, nos prazeres que o corpo proporciona, e com isso sofremos. Sofremos porque nós não temos tudo que nós queremos, sofremos porque a juventude é passageira, a beleza é efêmera, né? Como diz Chico Xavier no livro A Joia. Então as ideias materialistas nos causam dor, nos causam sofrimento. Se lembrarmos que somos espíritos, vamos ver que estamos cumprindo com a nossa jornada, com a nossa programação, estamos evoluindo, andando para frente, né? E buscar na casa espírita a serenidade, a calma, a mansuetude, a mansidão, a resignação, a aceitação, né? Então, a calma, né, aurida na forma de encarar a vida como espírito, a fé no futuro, vão nos dar paz, tranquilidade, serenidade e condição de viver em harmonia, apesar das dores, apesar das dificuldades. Porque todo aquele que é calmo, sereno, é porque é virtuoso, não é porque não tenha problema. Porque problema todos temos. Todos temos dificuldades. Mas aquele que é sereno é porque ele administra. Ele convive com a dor, ele administra, né? Eu uma vez fui fazer uma palestra lá no Allan Kardec e me recordei do Divaldo Pereira Franco. Fez uma palestra em Votuporanga. Eu me recordei dele pelo seguinte, que eu fui fazer a palestra lá no Allan Kardec, né? E me deu uma cãibra. Eu tenho muitas cãibras. E me deu uma cãibra no estômago, né? E eles pediram que eu olhasse para a câmera que estava filmando ou gravando alguma coisa, e eu travei ali, eu não conseguia me mexer, e fiz a palestra com cãibra, a palestra inteira, né? E eu estava fazendo uma dieta, não estava comendo açúcar, enfim. E eu lembrei do Divaldo, que foi fazer uma palestra lá em Votuporanga, e momento antes da palestra, ele estava com muita dor no peito. E, como ele estava hospedado na nossa casa, eu soube dessa particularidade que ele não divulgou. Mas ele foi, fez a palestra e foi embora com a dor no peito, e ninguém notou, e ninguém percebeu. E fez aquela palestra magnífica, né? Espargindo aquela alegria, aquele amor, dando a impressão de que estava tudo bem, né? Mas ele estava com uma angina
né? Muito forte. Na verdade, então, a mansidão é resultado de administrar o problema, não é resultado de não ter problema. Problemas todos temos, né? Então a casa espírita nos ajuda a ter a mansidão, a resignação, a calma que nós necessitamos, né? Mas apesar de tudo isso, alguém vai dizer: ah, mas desencarnou fulano de tal, uma pessoa boníssima, uma pessoa generosa, um trabalhador do bem, né? Ou aquela pessoa ruim não vai, mas essa pessoa boa foi, né? Naturalmente, que se nós lembrarmos que nós somos espíritos, nós vamos então entender que aquela criatura do bem cumpriu a sua programação, né? Cumpriu o que tinha que cumprir e voltou para a pátria espiritual, algo natural. Que bom, fiquemos felizes por ela, que já encerrou mais uma etapa na sua jornada existencial. E aquele outro que está aqui patinando, é que está sofrendo para se emendar, né? Enquanto não se emendar, vai ficar, não é? Mas mesmo assim alguém pode dizer: ah, mas e aquelas doenças prolongadas? Parece que tem sido muito comum a gente ver aquelas pessoas no leito, pessoas na cama, com aquelas doenças, aqueles sofrimentos. Então vamos lembrar que a dor regenera a alma, é um espírito num corpo enfermo de passagem, né? Temos que lembrar que somos espíritos, estamos aqui de passagens, e assim vamos entender as mortes prematuras, né? Quantas mães não choram, né? Lá em Votuporanga tem um casal que perdeu um filho, que tinha 20 e poucos anos, era até nosso vizinho, né? E depois, passados uns anos, perdeu outro filho, com câncer, um outro com uns 40 anos, né? Que dor para essa mãe, que dor para esse pai, né? E o pai falava, sabe o quê? Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas aqui caiu, né? Imaginemos a dor desse pai, dessa mãe, perder 2 filhos, né? Talvez a gente não entenda pela nossa limitação, né? Pela nossa visão obnubilada, limitada, obstruída, porque achamos que tudo é matéria. Mas temos que entender que tudo tem uma razão de ser. E se a gente pode fazer alguma coisa, é orar pelo casal, pelos filhos desencarnados, para que eles consigam, né, conviver com essa situação, né? Resgates coletivos está na moda agora, né? Depois da tragédia de Santa Maria, todo mundo fala, lá do sul, criaturas que resgatam em grupo, né, compromissos do passado, né, vida vegetativa. Quantas pessoas na cama que ficam anos, né, ficam anos na cama sofrendo, todo mundo conhece. Ah, eu tenho um parente, um vizinho, um amigo, ficou 10 anos na cama, isso é muito comum, é causa de sofrimento, nós sabemos, sofrimento sério, para quem está na cama, para quem está, né, ajudando os familiares, né, os filhos, ou os pais, os irmãos. Mas toda dor tem uma razão, toda dor tem um motivo, né? Se a gente pode, é orar, né? É ter entendimento, resignação, compreensão, aceitação. Mas como ter aceitação diante desses problemas todos, né? O estudo. Com certeza a casa que nos oferece várias oportunidades de estudo. Estudando a doutrina, nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos saber por que isso acontece e vamos conviver melhor com essa dificuldade, com essa dor, não é? Algumas vezes não tem doença, não tem morte prematura, mas a pessoa sofre lá por uma angústia que não sabe o motivo, uma tristeza, uma depressão, não é? Eu tinha dificuldade de entender a depressão, só nos últimos tempos eu comecei a entender a depressão, né? Mas eu me lembro de uma assistida que nós ministrávamos passe, e ela ficava na cama, teve depressão, era uma pessoa sadia e ficou lá até morrer. Não saiu da cama, morreu de depressão. Não sei nem se os médicos atestaram depressão, mas o que nós víamos lá é que ela se entregou e foi, né? Então o que diz o Evangelho? Diz que o nosso espírito aspira à felicidade e à liberdade, e que preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair, mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, no desânimo, na apatia e na languidez. Então, somos espíritos, o corpo
é uma prisão, né? Antes de ontem eu vi um filme, né, que foi a minha filha caçula, que está aqui sentada aqui na frente. Ela não gosta que eu fale dela, ela chama Elisa, essa aqui de verde, ela vai ficar muito brava quando eu chegar em casa. Então ela falou assim, temos um filme maravilhoso para ver, né? E eu, inocente, né? Tem pai que é cego, fui ver aquele filme. Um filme horrível, né? Então chama O Escafandro e a Borboleta. É isso? Um filme horrível. Foi escrito por um cidadão que está na cama, morreu, já desencarnou. Ele estava na cama, não fazia nada, só piscava um olho. E ele era escritor, jornalista. E aí, a fonoaudióloga, não sei, dizia o alfabeto, A, B, C, D, e quando era a letra ele piscava o olho. E assim ela ia escrevendo, né? E escreveu um livro, O Escafandro e a Borboleta, em que ele fazia alusão a ele preso num corpo, né? O espírito pensava tudo, mas não se mexia, só piscava um olho, né? E o filme, horrível, triste, enfadonho, né? Era assim, era o mundo pela ótica dele. Então ele vendo, assim, as pessoas chegavam perto dele para falar com ele, e como ele só via com o olho e não mexia, então ele via a cintura da pessoa. Ele não mexia o olho. E às vezes a pessoa fazia assim para olhar no olho dele, um médico para fazer um exame, e ele via o rosto da pessoa. Por isso que eu digo que o filme é feio. É porque a câmera era os olhos dele, né? Mas com uma mensagem muito profunda, né? Um espírito preso num corpo, que não podia mexer, não podia falar, não podia fazer nada, né? Somente piscar um olho. Enfim, então imaginem o sofrimento deste espírito, né? E que exemplo dessa criatura de não se entregar, de escrever um livro que eu não li, que deve ser muito bonito por essa mensagem, mas que deu ensejo a esse filme feio, né? Porque fica mostrando a cintura das pessoas, eu não gostei muito não, né? Mas, né, tem pai que é cego, vai acreditar na filha, enfim. Vamos adiante que o nosso tempo está acabando, né? Mas eu queria fazer uma comparação entre felicidade e alegria, porque nós queremos a nossa felicidade, né? A felicidade, o oposto da felicidade é infelicidade, né? Mas nós às vezes buscamos a alegria, aquele momento passageiro, né? A gente investe muito na alegria, esquece de investir na felicidade, que é algo duradouro, é algo mais completo, que exige renúncia, que exige sacrifício, que exige dor, e aí se conquista a felicidade. A alegria não. Então a pessoa, por exemplo, ela quer uma alegria passageira, ela come um doce, só que ela não pode, tem um problema de saúde, tem uma diabetes, ela tem uma alegria passageira, o doce, mas depois ela sofre o resto da semana, porque tem alterações orgânicas que lhe fazem mal, né? Mas pode ser um doce, pode ser um cigarro, pode ser uma droga, pode ser a gordura, o colesterol, não sei o que, né? Qualquer coisa, um prazer momentâneo, né? Então o oposto da alegria é a tristeza, né? Eu anotei aqui para fazer uma comparação, ainda que não muito engraçada. A alegria é que nem uma piada, né? Você conta uma piada, a pessoa dá risada na hora, aí em seguida você conta de novo, ela não dá mais risada. Então a alegria assim, é aquela coisa fugaz, passageira. Então nós devemos investir na felicidade, né? O Evangelho nos fala que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência. Olha só que profundidade, está no Evangelho, né? Tudo que nós estamos falando aqui está no Evangelho. Então, a pessoa busca a alegria e encontra a infelicidade, né? Porque a alegria, às vezes de uma bebida, a alegria de alguma coisa passageira, vai trazer sérios compromissos para a pessoa, né? Vai calar a consciência, não é? Eu, graças a Deus, trabalho em vara civil, trabalhei com crime muitos anos, não trabalho mais, né? Mas eu me lembro muitas vezes de ouvir, né, criminosos falando, eu tinha bebido, e eu fiz essa coisa errada, né? Então,
agora sofre as consequências, né? Pela lei dos homens, bebeu e praticou crime, responde pelo crime do mesmo jeito, né? Então aquela alegria passageira cala a consciência, faz a coisa errada e acaba sofrendo a infelicidade, né? Então a proposta da reflexão é que nós não nos percamos na ilusão, lembremos que somos espíritos encarnados, né? E aí a gente não vai ficar investindo muito na matéria, na juventude, na beleza passageira, nas posses materiais. Vamos investir mais nas coisas do espírito, né? Então a gente tem que ver com a dor como uma solução aos nossos problemas, lembrando que tudo tem uma razão de ser. A dor é muito importante. Imaginemos que eu fosse um cozinheiro, né? Que eu estivesse no fogão, eu encostasse a barriga no fogão e começasse a queimar a minha barriga. Isso não acontece por quê? Porque dói e eu me afasto. A dor queima, então a dor é proteção, a dor é defesa. Se eu encostasse a barriga no fogão e começasse a me queimar e eu não sentisse dor, eu só ia ver depois que queimasse muito, quando começasse a cheirar. Então a dor é importante, é solução, é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo. Então a dor é importante. As piores doenças são aquelas que não têm dores, porque a pessoa não percebe. Quando dói, procura o médico, né, e busca o tratamento, né? Então, se não fosse a dor, nós sucumbiríamos a uma doença sem saber que estávamos doentes, né? Então devemos lembrar também que a dor moral, que por vezes nos assola, ela nos faz buscar o remédio para a dor moral, que é a religião, que é Jesus, né? Então a dor é muito importante, né? Lembrando que a evolução espiritual está ligada ao sofrimento. Estamos na Terra como espíritos para evoluir. Então temos que conviver com a dor. A dor faz parte, né? E André Luiz nos fala da dor expiação. Nós estamos correndo agora por causa do horário, mas vamos enfatizar aqui, porque eu vou mudar a transparência. André Luiz nos fala da dor expiação, nos fala da dor evolução e nos fala finalmente da dor auxílio. O que é a dor expiação? É a dor do pagamento dos compromissos do passado, né? É a dor que vem de dentro para fora. Eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um compromisso. Então, a dor está lá dentro de mim. Ela vem de dentro para fora. Esta é a dor expiação. É consequência da nossa conduta, né? É caminho divino para a nossa regeneração, né? É consequência do nosso proceder, do livre-arbítrio. E a dor evolução? Esta aqui vem de fora para dentro. Quer dizer, eu não fiz nada de errado, mas vem a dor e me atinge de fora para dentro. E isto acontece para o nosso crescimento espiritual. Então, mesmo que não haja uma razão para a dor, na nossa conduta, a razão da dor, da aflição, é o crescimento. Bem-aventurados os que sofrem, porque vão evoluir, disse Jesus. Então, somente com a doutrina espírita, nós conseguimos entender as palavras de Jesus. Eu tinha um adesivo do carro há muitos anos atrás, leia Kardec para entender Jesus. Só agora a gente consegue entender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então a dor, expiação, ela está ligada à nossa conduta, ao remorso, é de dentro para fora. A dor, evolução, ela está ligada ao crescimento do espírito, é de fora para dentro. Ela está ligada à renúncia. Eu levantei hoje cedo e vim à casa espírita
para ouvir o coral, assistir a palestra, tomar um passe, trabalhar. Eu poderia ter ficado em casa na minha cama, eu poderia ter ficado vendo televisão até de madrugada, eu poderia estar dormindo, fazendo churrasco, mas eu estou aqui, eu estou renunciando prazeres materiais. Esta é a dor evolução. Para aqueles que investem no espírito, não chega nem a doer. Não chega nem a doer. Eu falava para minha esposa hoje cedo, nossa, né? Porque hoje nós temos os compromissos lá no Consolador de segunda a sexta-feira, sábado e domingo nós ficamos em Votuporanga. E durante 15 anos nós participamos dos estudos de domingo de manhã. Eu ministrava o estudo dos livros de André Luiz lá no Maria de Nazaré, em Votuporanga, né? Como era gostoso levantar cedo, né? Arrancar a criançada da cama, quando eles eram crianças, e ir para a casa espírita. Como o domingo era prazeroso, e eu lembrei disso hoje cedo, quando nós acordamos, né? E eu tomei um susto quando vi o relógio errado lá, por causa do horário de verão. Falei, perdemos a hora, né? Mas, então, a renúncia é a dor evolução, né? Que nos faz crescer. E finalmente a dor auxílio, que é aquela que Deus nos manda para evitar o mal maior, para nos preparar para a transição, para nos preparar para a evolução, né? E eu queria até fazer um desenho, mas escrevi tão rápido, vou escrever o dor maior aqui, né? Temos que ver a dor com alegria, né? Ver a dor, vou até colocar uma personagem que eu gosto muito, que tem o cabelo assim, que hoje fez escova, mas que ninguém vai esquecer quem é. A dor, temos que ver a dor que nos propicia o progresso, a evolução, né? É a dor auxílio. E a gente vê pessoas com AVC, com Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson, né? Depressão, câncer, as pessoas sofrendo, né? São dores, está em ação e reação, André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier. Dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos, em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para ingresso respeitável na vida espiritual. Então a dor é importante, a dor é necessária, a dor nos ajuda, né? Por isso Jesus nos falava, bem-aventurados os que sofrem, né? Dor não é castigo, é uma consequência da existência, visa a restauração, o progresso, a evolução, o crescimento, né? Então a dor, ela tem essas funções, né? Emmanuel nos fala, se a tua vida está muito tranquila, fica preocupado, né? Então nós vivemos, quando a gente sai de um problema, vem o outro, né? Então, quando resolve uma questão, vem outra questão, e assim nós estamos evoluindo. Mas se está tudo muito tranquilo, fica preocupado, né? E finalmente, a última citação. Jesus, quando falava de dor, sede, fome, de justiça, referia-se à dor evolução, a dor inserida no crescimento espiritual, que impulsiona o espírito para a frente. Bem-aventurado aqueles que têm dor, porque estão crescendo. Quem não tem dor está estacionado, né? Está parado, inerte, né? Então nós temos o quê? Que sofrer, saber sofrer, né? Sofrer com resignação, sofrer com alegria, né? E sofreremos menos. Aquela história da bicicleta, sofre porque ganha a bicicleta, fica feliz porque ganha uma lata de esterco, né? E a casa espírita nos oferece trabalho. Quando a gente vem trabalhar na casa espírita, né? Quando neófito, a gente fala assim, eu vou lá no centro espírita para ajudar. Não é. A gente vai no centro espírita para ser ajudado, né? Então, eu vim aqui hoje falar, né? Eu vim falar não é para ajudar, é para aprender. O primeiro que ouve sou eu. Eu tive que preparar o estudo, ler o evangelho, né? Falar para minha mulher 10 vezes e ouvir as críticas. Aí depois eu parei de falar, porque as críticas não paravam, né? A sua palestra está muito ruim, né? Tive que fazer 2, 3 vezes. Então nós não trabalhamos para a casa espírita, nós trabalhamos para aprender a conviver
com as dificuldades, né? O trabalho no bem fortalece a alma, né? Quem visita os enfermos, né? Vê a dor, vê as mortes, as pessoas que participam dos passes, nos grupos de samaritanos, aquelas pessoas que ficam na cama e não podem vir à casa espírita, se acostuma com essa realidade que é a morte. Então caminha para a vida lembrando que a morte é certa, né? E não caminha de costa para a morte, fingindo que ela não existe, e de repente cai sentado no túmulo, toma um susto, né? Então temos que conviver com a dor, temos que estudar, temos que entender que para a dor física existem os médicos, existem os remédios, mas para a dor moral, somente Jesus, somente a doutrina, o Espiritismo, para nos esclarecer, nos fortalecer. A dor não vai embora. Se alguém veio à casa espírita pensando, estou com dor nas costas, vou assistir uma palestra e vou sarar. Não vai sarar, desculpa a sinceridade, vai ficar com mais dor nas costas, não por causa da cadeira, mas por causa da palestra, mas vai sair mais fortalecido. A dor nas costas tem que ter um motivo, né? Eu gosto muito de jogar futebol, ou gostava, porque eu não jogo futebol há uns 10 anos, né? Eu tenho uns problemas no joelho, mas quando eu jogava futebol, eu brigava muito, né? Eu disputava a bola, arrumava encrenca, e não jogo mais futebol porque tenho problemas no joelho. Então, o problema no joelho foi um caminho que Deus me deu para parar de brigar no futebol, porque se eu tivesse o joelho bom, talvez agora estivesse jogando futebol, né? Então a gente tem que entender. E finalmente, finalizando, de verdade, agora a última transparência, né? Ou quase, o Livro dos Espíritos nos fala, né? Diante da pergunta, é possível ser feliz na Terra, né? Sim, com a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então a posse do necessário, lembrando que somos espíritos, né? E não temos que ficar buscando apenas bens materiais, realizações materiais. Lembrando Chico Xavier, corrente de ouro é algema. O livro A Joia. Então a pessoa tem posses e vive em função das posses. Tem um carrão, mas não vai no sítio visitar o amigo para não sujar o carrão, né? Então vive em função de manter o patrimônio, né? Então a posse só do que a gente precisa. A pessoa tem muito sapato e não tem onde guardar, sofre por causa disso. Então muitos bens fazem a pessoa sofrer. A consciência tranquila, que vai resultar das quitações, né? Vai resultar dos pagamentos, dos resgates, né? E a fé no futuro, né? Isto é muito importante, é o melhor remédio, sabendo que com Jesus o fardo é mais leve. Então busquemos Jesus, busquemos compreender a mensagem do Evangelho, para que a gente possa conviver com as dores, com os sofrimentos, que são inúmeras, que são muitas, mas nós temos que conviver com elas, e nós só vamos conviver com elas através da compreensão, da resignação, do amor, da renúncia, do trabalho. É isso que a Casa Espírita nos oferece. Não tem mágica, tem trabalho interior. E é a vontade de Deus, e se é o que Deus quer, ninguém poderá impedir. Então que a gente possa sair daqui hoje renovado, com vontade de ser uma criatura melhor e sofrer menos com as nossas dores. Muita paz.